Pois é, a gente continua trazendo as várias falas de Flávio Bolsonaro, atendeu ao programa Pânico e também a nossa reportagem, e aí ele foi questionado sobre a polarização, se a eleição, a vitória poderia acabar com a polarização, e a gente tem inclusive a resposta dele. Vamos acompanhar. Tem outras lideranças e a gente vai poder governar com muita tranquilidade, porque eles vão perder a força deles, vão perder ali o pouco que resta ainda de credibilidade e de aceitação em cima do Lula. Ele está batendo o pior índice das vidas dele de aprovação, de aceitação. Quer dizer, ninguém mais cai na mentira do Lula. Estou muito confiante. Flávio Bolsonaro entendendo que a vitória dele poderia colocar um ponto final nessa polarização. Você, Dávila, qual é a análise que a gente precisa fazer? Uma figura com o sobrenome Bolsonaro conseguiria quebrar essa polarização PT-bolsonarismo, né, que muitos costumam classificar? Se o Brasil tem de voltar ao caminho da prosperidade, como o próprio Flávio Bolsonaro anunciou, é preciso sim acabar com a polarização, porque o Brasil vai ter de enfrentar reformas duríssimas que necessitará união política, força partidária para implementar. Vai ter que encarar a reforma da Previdência, ajuste fiscal, tem um pacote grande de reforma administrativa, tem de regulamentar essa reforma tributária que até agora não aconteceu. Ou seja, temos de mexer na reforma trabalhista, mais uma vez, para fazer valer a reforma trabalhista. São medidas muito duras. Olha aí, Milei tentando aprovar uma reforma trabalhista na Argentina com maioria e tudo, a dificuldade que é. Então, não é uma agenda fácil. Colocar o Brasil no rumo certo do crescimento sustentável, da prosperidade, da estabilidade institucional, da abertura econômica, da responsabilidade fiscal, é uma agenda muito dura e, portanto, não pode ter essa polarização porque vai atrapalhar demais. Então, eu concordo aí com o que o Flávio Bolsonaro disse, mas isso demandará essa grande aliança, união nacional em torno dessa agenda reformista. É óbvio que a esquerda vai sabotar o tempo inteiro, mas a direita precisa estar unida em torno dessa proposta. Não será tempo fácil, porque o estrago que 20 anos de populismo fez à economia, às instituições, à credibilidade do Estado de Direito foi gigantesca, foi um estrago gigantesco. Agora precisará muito trabalho, dedicação, seriedade e coragem política para fazer com que esta agenda saia do discurso e se torne realidade. Eu conversei, inclusive, com um parlamentar da base governista, foi há muito tempo vereador aqui em São Paulo, hoje em dia deputado federal, e disse que a base governista não esperava uma performance nesses patamares de Flávio Bolsonaro. Todos estão surpresos, o que indica que vai ser uma caminhada muito mais difícil para o presidente da República nessa tentativa de se reeleger. Bruno, nós falávamos sobre os desafios de Flávio Bolsonaro. Há um entendimento de que ele precisa reforçar essa intenção de ser o candidato moderado, um Bolsonaro diferente, que dialoga com todos os setores. Você enxerga que essa é a principal dificuldade? Eu não sei se é dificuldade por parte dele, acredito que menos, mas uma dificuldade maior das pessoas romperem determinadas barreiras. Não que eu concorde com isso, mas as pessoas criaram determinadas obstáculos ali simplesmente pelo sobrenome do Bolsonaro. E eu acredito que se não tivéssemos vivido a época da pandemia, essa rejeição teria sido muito menor. Pessoas ali estavam envolvidas emocionalmente e acendeu ali aquela chama. Mas, de qualquer maneira, é uma realidade hoje em dia. Então, eu acho que a dificuldade do próprio Flávio não é essa. Porque eu acho que ele mesmo na forma de falar, aquele que coloca outros tipos de palavra e é mais, digamos, cauteloso na forma que fala. Repito, não estou fazendo juízo de valor, porque eu realmente não acho que há uma necessidade, ou melhor, uma possibilidade de uma rejeição tão alta por determinadas falas. Mas isso tudo é muito pessoal. Então eu acho que o Flávio, naturalmente, ele passa isso. Ele é mais calmo ao falar e, portanto, as ideias dele que ele vem mostrando, pelo menos até agora,
mostrariam essa tendência de ser essa pessoa mais cautelosa e mais comunicativa com esse centro que criou essa rejeição. Mas eu acho que a grande dificuldade que ele tem, e não digo que terá, eu acho que ele tem essa possibilidade de romper, são mostrar para as pessoas permitirem rever determinados conceitos. E eu acho que isso passa pelo comportamento humano. A gente tem uma dificuldade muito grande em assumirmos mudanças de comportamento. Será mesmo que o que a gente pensou estava certo? Será que eu posso rever a minha forma de pensar? Tudo isso é uma grande dificuldade sob o ponto de vista de análise do comportamento humano. E é aí que eu acho que está o grande X da questão, onde ele deve ter um grande estrategista na sua comunicação para conseguir romper essa barreira e entender cada um dos pensamentos individuais do outro lado para que ele possa mostrar, olha, sou diferente e o Brasil precisa necessariamente de uma mudança. Pois é, eu vou pedir para o Mota fazer uma análise a respeito dessas discussões que existem sobre polarização, porque você, na contramão de muita gente, não vê um grande problema nisso, né, Mota? Mas se fosse para nós caminharmos no sentido oposto da polarização, precisaríamos fazer exatamente o quê? Bom, quando o Flávio diz que ele poderá acabar com a polarização, seria governar para todos e talvez descer do palanque? Microfone fechado, Mota. Não tá não. Tá me ouvindo agora? Não, pelo menos a gente não estava escutando, agora está certo. Obrigado. Eu acho que essa palavra polarização, ela é usada com dois sentidos distintos. Eu acho que o Flávio usou essa palavra para se referir a discussões exacerbadas que não têm base na realidade, onde as pessoas dizem, eu sou de direita, você é de esquerda, e o cara não sabe direito o que é ser de direita, nem o outro sabe o que é ser de esquerda. Então você fica uma discussão sobre nada, gerando muito calor, muita excitação a troco de absolutamente nada. Em vez de você discutir coisas concretas, projetos. Vamos discutir, é melhor pagar mais imposto ou menos imposto? Vamos discutir, olha, a Previdência Social está quebrada. Ela está quebrada. Quer ver os números? A gente vai continuar fingindo que está tudo bem até o dia em que os aposentados não recebam mais? Agora, eu vejo um outro sentido da polarização, Caniato, pelo qual eu dou graças a Deus, porque eu cresci numa época em que não existia polarização no Brasil. Todo o pensamento dominante era de esquerda. Você podia ir na livraria e encontrar obras maravilhosas sobre a vida de Lenin, a vida de Marx, a vida de Stalin, a guerrilha no Araguaia. Você jamais ia encontrar um livro sobre Ludwig von Mises, sobre a turma da escola austríaca. Você jamais ia encontrar um livro de Thomas Sowell. Existia no Brasil um ambiente unipolar. Só existia um polo, a esquerda. Eu cresci nesse ambiente. Eu só fui ouvir falar e aprender alguma coisa sobre liberalismo e conservadorismo depois dos 40 anos de idade. Então eu dou graças a Deus pela polarização. Eu dou graças a Deus que os meus filhos estão crescendo no mundo onde há pelo menos duas visões, pelo menos. Uma delas eu conheço, eu considero uma visão absurda, desconectada da realidade, fundamentada na ignorância de um alemão que não entendia nada de economia, não entendia nada de filosofia, não entendia nada de comportamento humano e é considerado um economista, um filósofo, né? Que obviamente estou falando de Karl Marx. Então essa polarização é uma bênção. É graças a essa polarização que hoje a gente provavelmente vai ter nas próximas eleições um representante da esquerda mais atrasada, mais radical, mais tacanha, mais pró-sindicalismo, pró-imposto, e um representante da direita que está falando de livre mercado e de liberdade.